É uma alegria estarmos reunidos novamente para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Amém? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de chamar aqui à frente a nossa aluna Josimária. Ela vai receber agora a sua LTT. Que essa Bíblia possa ajudá-la a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias para os Salmos, livro dos Salmos, capítulo 86, versículo 11. Todos encontraram? Amém? Leamos então. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Santo Deus e Pai, obrigado por esse momento precioso em que estamos reunidos no intuito de nos capacitarmos para melhor te servir. Abençoa aos nossos queridos alunos que estão aqui presencialmente, bem como aqueles que estão acompanhando à distância, que possam todos eles serem aperfeiçoados para melhor te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, semana passada nós iniciamos a nossa disciplina homilética, que é a arte de preparar e de pregar a mensagem da palavra de Deus, e nós vamos, nesse dia de hoje, darmos continuidade ao assunto para honra e glória do nosso Deus. Nós paramos a semana passada em algumas regras de eloquência, regras que são importantes dentro do contexto da apresentação da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar olhando para a postura do orador. Como o orador deve se portar na entrega da sua mensagem. E isso é muito importante, como nos apresentamos para pregarmos, para apresentarmos a nossa fala, a nossa mensagem. É muito importante que o orador saiba como comportar-se em um púlpito ou em uma tribuna. A sua postura pode ajudar ou pode atrapalhar a sua exposição. A postura é importante. Ela ajuda na entrega ou ela atrapalha a entrega. Só dando uma ilustração simplória. Imagine que num domingo à noite nós vamos ter no nosso serviço de adoração um pregador. E ele chega aqui vestido semelhante àquele comediante Falcão. Ou ainda vestido como um animador de picadeiro, o chamado palhaço. Ao chegar aqui, ele vai despertar algo que não é condizente com o momento em que estamos vivendo. A maneira como o orador se apresenta vai ajudá-lo ou vai atrapalhar o que ele vai fazer. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos.
seu rosto, o seu corpo fala. Se um pregador chega muito carrancudo, ele vai causar uma impressão. Também se ele chega muito brincalhão, ele vai causar uma situação. Então, a necessidade de ter um meio termo que facilite a aceitação da sua mensagem. Lembrando que primeiro o ouvinte vai aceitar você, depois ele aceita a sua mensagem. Se ele não lhe recebe bem, ele não vai receber a sua mensagem. Isso é importante. Então nós precisamos procurar desenvolver um relacionamento com as pessoas que estão nos escutando, para que elas possam nos aceitar e assim receber a nossa mensagem. Ficar numa posição de atitude nobre, olhar para os ouvintes. Por exemplo, se eu chego aqui e eu não olho para vocês e eu começo a olhar para os pés, eu não estou transmitindo segurança. Pelo contrário, eu estou demonstrando a vocês que vocês devem desconfiar da minha pessoa. Como é uma regra de comunicação básica, o olhar. Quem está aqui no púlpito ou em uma tribuna, quem está ocupando o lugar de fala, precisa oferecer os olhos para que as pessoas vejam os seus olhos. O seu olho fala, o seu olho transmite. É importante. Nós gostamos de bastante iluminação aqui, exatamente para isso, para que as pessoas possam ver o rosto, ver o olho, ver a expressão de quem está falando. Não é uma atitude sábia, não é uma atitude que vai convencer, não é uma atitude que vai entregar a mensagem. Vai passar uma tremenda situação de desconfiança. Olhar para os ouvintes, não demonstrar rigidez ou nervosismo. Nervosismo é comum a pregadores principiantes. Primeira vez que eu preguei, meus joelhos tremeram mais do que para-lama de Toyota. Era só tremedeira. Acho que dava para os irmãos ouvirem o barulho. É normal. Porém, nós não devemos incentivar a nós mesmos essa prática. Nós devemos superar. Em alguns momentos, você vai ter dificuldade com isso. Em outros momentos, você vai vencer com facilidade. Às vezes, você viaja para um lugar que ninguém lhe conhece e você tem uma oportunidade de pregar. Com certeza você vai ficar um pouco nervoso, mas não faça disso a sua arma, o seu nervosismo. Destrua o seu nervosismo e vá pregar normalmente. Não demonstrar indisposição, evitar leituras muito prolongadas. Isso é até interessante. Se você vem aqui à frente, dirigir um serviço de adoração, e aí você escolhe, por exemplo, o Salmo 119 como leitura devocional, meu irmão, depois de 20 versículos, as pessoas não estão mais entendendo o que estamos fazendo, certo? Então, não evita uma leitura muito prolongada. Se você está lendo o seu sermão, se você está lendo a sua mensagem, faça pausas para que você possa comentar, faça pausas para que você possa tirar as pessoas só daquela letra morta da leitura. Dê vida àquilo que você está falando, dê vida àquilo que você está entregando. Tem pessoas que pegam um livro e entregam bem o livro, isso é maravilhoso, mas não são todos que conseguem fazer isso. É preciso ter a sabedoria nessa questão. Tem uma preocupação com vestimenta.
cores, gravatas, meias. Gravatas extravagantes. Eu já vi pregadores com a gravata, com o coelhinho perna longa. Sinceramente, não transmite serenidade. Eu chego aqui com a gravata, tem aqui o perna longa, ou Mickey Mouse, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ter cuidado com aquilo que veste, ter cuidado com a escolha, para não cair no ridículo, certo? Isso é importante. Pentear os cabelos. Eu, particularmente, quando eu estou com os cabelos assanhados, eu me acho muito bonito e até inteligente, certo? Sério, eu fico parecendo um intelectual, fico bonito e inteligente. Mas eu lembro que eu fui pregar, então eu pintei o cabelo, certo? Mas eu tenho esse sentimento, sério, estou falando sério, não estou brincando. Meus cabelos todos assanhados. Cláudio está rindo, né, Cláudio? É verdade, certo? Mas eu venho pregar, então eu faço questão de pentear o cabelo. Então, pentear o cabelo é muito importante, certo? Ter sempre um cuidadozinho com a aparência. Sempre um cuidado com a aparência. Isso não muda a mensagem, mas ajuda as pessoas a receber bem a mensagem, certo? A maneira como você senta é muito importante. Há igrejas que têm na plataforma cadeiras e o pregador sai lá do meio da igreja e vai sentar em uma dessas cadeiras na frente de todo mundo. A maneira como ele senta é importante. Já está comunicando ao auditório o que ele vai falar. A maneira como ele senta pode ajudá-lo a ser bem recebido pelo auditório e pode fazer com que o auditório pense: esse pregador é um relaxado, esse pregador não está levando a coisa a sério. Então é importante pensar nisso. São lembretes e detalhes que ajudam, certo? Agora nós vamos para um outro tópico que nos fará entender quais são as características de um bom sermão, de uma boa mensagem. Uma mensagem que você vai entregar, ela deve ter algumas características. Ela deve ser caracterizada e essas características devem ser perseguidas quando nós estamos preparando a mensagem. O irmão Arlindo, na aula passada, ele matou uma charada importante. Ele, falando da sua timidez, o que foi que ele disse? Se eu fosse falar de assuntos concernentes à minha profissão, possivelmente eu não teria problemas, eu não demonstraria timidez. Por quê? A chave, o segredo é conhecer a mensagem. A chave para você entregar bem um sermão é você conhecer o sermão. Então, as características nós vamos ver agora. O sermão é caracterizado como um bom sermão, não pela sua extensão, ou seja, pelo tempo, nem mesmo pelas virtudes do pregador, seja intelectual ou mesmo moral, mas pela qualidade mesmo do sermão. O que é isso? Implica dizer que um homem que não tenha tanto saber intelectual pode apresentar uma grande mensagem para a igreja. E isso acontece com muita frequência. Isso nos ajuda aqui, saber disso nos ajuda a não perseguir o impossível, a não criar uma perspectiva de imitar. Não imita, seja você mesmo. Não imite outro, seja você mesmo. Então,
a qualidade não é do pregador, não é do palestrante, a qualidade é da mensagem, é a palavra. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Em suma, como nós estamos falando de pregação da Bíblia, é apresentar a Bíblia para que as pessoas possam vir a crer na Bíblia. Uma característica central é a unção, certo? Todo sermão deve ter a transpiração divina, deve ser transpirado da Bíblia. Um sermão sem transpiração, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para a conversão de pessoas, para a consolação e para a edificação. Lembra-se que quando você está entregando a palavra, você vai falar para que haja salvação de almas, que haja consolação e que haja edificação. Às vezes eu chego na igreja e eu não estou 100%, eu estou precisando de consolação ou de edificação. Eu venho para todos os serviços de adoração e eu nunca venho precisando de salvação, porque essa eu já tenho, amém? Mas eu sempre venho precisando de edificação, eu venho precisando de consolação. E a mensagem da palavra de Deus deve trazer consolação, edificação. E se não for transpirada da palavra de Deus, orientada pelo Espírito de Deus, não trará. Pode ser bonita, mas não trará. O sermão deve ter fidelidade textual. Eu costumo dizer aos meninos que estão trabalhando com a escola dominical: entra no texto, principalmente a Samuel, entra no texto, entra no texto, entra no texto. Olha o que o texto diz. Pregar é repetir o que a Bíblia já diz. Então, entrar no texto é não deixar pensamentos humanos alheios a você mesmo, ou pensamentos humanos produzidos por você mesmo tomar conta do sermão. É o texto. Fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto, da referência, ao tema escolhido. Há muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois esquece do texto. Você cita o texto. Vamos pregar hoje em Isaías capítulo 53, versículos 3 e 4. E aí ele lê esse texto, e aí ele começa a pregar, e ele não falta mais ao texto. Ele dá uma volta tão grande, mas ele não entra no texto. Você vai dar uma palestra, você vai pregar, você vai ensinar. Lembre-se, o texto é a base. O texto é a base. Texto basilar, texto base. Fica no texto, olha para o texto, diz o que o texto diz, ensina o que o texto ensina. Isso é chave. Eu posso vir aqui para frente, irmãos, com os joelhos tremendo, mas se eu fico no texto, eu edifico. E eu posso vir aqui para frente com muita elegância, com muita confiança, entregar uma palavra bonita, mas fora do texto, e isso não edifica ninguém. Em suma, nós saímos de casa para chegar na igreja para ouvirmos o texto. Esse é o ponto. É o texto. Então, se você vai pregar, olha para o texto. Fidelidade textual é basilar. 3. Unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo. Há sermões que são uma coxa de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos e ideias e ensinos. O sujeito começa a falar sobre santificação. E aí ele começa a dar uma definição de santificação,
E aí ele começa a contar exemplos, e aí ele lembra de outros textos, e aí ele sai, e ele não fica no assunto, ele foge do assunto. Resultado, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão crescer. Então, fica no assunto, fica dentro do assunto que você propôs a apresentar. Lembrando, quando alguém lhe dá um tema, você tem de ter compromisso com o tema que recebeu. Quando você escolhe o tema, você tem de ter compromisso com o tema que você escolheu. Não deixe a sua mente flutuando, não deixe a sua mente indo longe do seu objetivo. Então, a mensagem tem um objetivo. Um sermão tem um começo, tem um meio e um fim. O pregador deve ter em mente que o ouvinte está se alimentando espiritualmente. Então, o sermão precisa ser bem terminado. E esse é bem difícil, você terminar bem. Por quê? Às vezes tem tempo de menos e assunto demais, e às vezes tem tempo demais e assunto de menos. Então, fica sempre como uma coisa não acabada, e isso é preciso termos cuidado com isso. É algo que, uma das minhas dificuldades, certo? Então eu preciso sempre estar me policiando para terminar bem, Então o sermão ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Um bom começo é imprescindível, porém você pode começar mal e se recuperar dentro do meio. Agora, o final, se você erra no final, você não tem mais tempo, ficou errado. Se você falha no final, não tem mais o que fazer. Então, presta bem atenção para entender quando deve parar. Não seja aquele pregador imparável, não seja aquele palestrante imparável. Tem pessoas que têm uma oportunidade e aí ele fala e nunca acaba. E isso não acontece. Eu estava pregando em um congresso e nós tivemos um pregador assim. Ele passava, nós tínhamos um tempo limite para 3 pregadores. Ou seja, de 7 às 7h50, certo? Era um pregador. 7h50 tinha que passar para outro. Esse pregador, que deveria parar em 7h50, ele entrava para 8h10 e deixava todos. Você precisa ter fim, você precisa colocar um fim, mesmo que seja só você. Você vai pregar na escola dominical aqui na igreja, por exemplo. Nossa escola dominical, ela tem uma característica. Recebe aproximadamente às 10h15, quando tudo corre bem. Quando tem alguma intercorrência, ele recebe às 10h19. E aí ele tem até 11, mais 5 minutos, porque depois tem a mensagem, a pregação, que vai de 11h05 até 11h30. Imagina, o professor da escola dominical, ele invade para 11h45. As crianças chegam com fome, correr aqui dentro querendo comida, não tem comida aqui, eles precisam ir para casa comer. Então, tudo isso é assunto importante. Agora, se você vai pregar num lugar, eu já preguei em um congresso que eu tinha 3 horas para pregar.
Eles me deram tempo demais, aí o problema era meu. E eu tive de fazer. Mas não é o usual, certo? Então, tempo é importante e a maneira como você encerra o seu sermão, a sua aula, a sua mensagem, o seu estudo é importante. Encerra bem, que você salva a sua mensagem. Para a gente chegar na preparação de um sermão, nós precisamos de material. Qual é o material base para uma mensagem da Bíblia? A Bíblia. A mensagem da Bíblia, então você precisa recolher material na Bíblia. Porém, você pode usar outros textos? Sim, pode. Você pode procurar caminhos que outros homens já percorreram na mesma direção e isso pode lhe ajudar. Então, você deve buscar material, certo? Você vai usar a Bíblia, você pode usar dicionário bíblico, você pode usar concordância bíblica, você pode usar comentário bíblico, depois você pode comprar ou consultar livros, você pode olhar no Sola Escritura. Quem conhece o Sola Escritura aqui? Quem leu o texto? Quem foi lá naquele link e entrou no nosso texto aqui? Então você entrou no Sola Escritura, todos já foram no Sola Escritura. Bom, se você tem algo que você precisa pesquisar, lá tem. Todos os assuntos, tem lá. Pode pesquisar lá também. Então, você vai sempre usar sua Bíblia, não esqueça disso. Sua Bíblia é a chave que vai abrir todas as portas da entrega da palavra de Deus. Mas você pode ler livros, você pode encontrar dicionários bíblicos, concordância e, por fim, ou sempre, você deve usar o Sola Escritura. Como preparar o sermão? Alguém tem ideia de como preparar um sermão? Suzana está dizendo que sim. Nildinho acredito que sabe como preparar. Samuel, Iago. Como? Irmã Deilma, o mestre está dizendo que sim também ali. Como preparar, né? Como preparar um sermão? Primeira coisa para você preparar um sermão: descobrir o pensamento central. É fazer uma pergunta: o que eu quero com isso? O que é que eu quero apresentar? Qual é o meu pensamento central? Qual é o pensamento central do seu sermão? Quando você descobre qual é o seu pensamento central, tudo fica mais fácil. Não pode ser assim: eu vou jogar para cima, o que ficar é de Deus, o que cair é meu, eu vou pregar o que não caiu, que é o de Deus. Você não vai conseguir fazer isso. O que você quer transmitir? Nós estamos falando de crentes espirituais, crentes salvos, não é? Nós estamos falando de crentes que são liderados pelo Espírito Santo, estamos falando de crentes que leem a Bíblia, e nesse contato com a Bíblia e com o Espírito Santo vai nos ajudando, nos mostrando assuntos que nós podemos abordar. Muitas vezes eu prego na igreja e o irmão diz: pastor, eu estava falando com alguém sobre esse assunto. Ontem aconteceu, irmão Arlindo. Mas isso acontece muitas vezes. Então, talvez cada um de vocês tenha já em mente um assunto que você gostaria de apresentar um dia na igreja. Eu lembro-me, meu primeiro pensamento central para uma pregação, para um sermão: promessas de Cristo. Promessas de Cristo. A minha mensagem primeira. Bom, eu não esqueci. Talvez todas as pessoas que ouviram tenham esquecido. Então, o pensamento central. O pensamento central é a mensagem. Ou seja, é também o tema.
sempre procuro definir o tema no sentido positivo. Por exemplo, será que existe Deus? Pode ser um tema, mas é um tema indesejável, suscita dúvida. Será que existe Deus? Você chega aqui na igreja e você vai dizer: irmão, será que existe Deus? Nós vamos abordar esse assunto hoje aqui. E aí você vai abordar esse assunto e você vai provar que Deus existe. Mas você começou colocando uma dúvida. Temos de ter cuidado com esse tipo de tema, né? Ou, estou pensando aqui, imagina você pesquisando ou você levantando o problema. Entenda, levantando o problema é você estar buscando o pensamento central do seu sermão. Será que existe Deus? É indesejável, certo? Em alguns casos, o pregador fala o título, o tema da pregação, outras vezes não é necessário. Porém, no esboço é aconselhável colocar. Ou seja, você não precisa, toda vez que vier aqui na frente pregar, dizer o tema. Se você disser, é bom, mas não é algo que você precisa dizer sempre. Mas você precisa saber do que você está falando. Se você sabe do que você está falando, sua mensagem não será uma coxa de retalho, certo? O orador deve ser, na preparação, o orador deve se entender como de fato é um homem de Deus, que possui uma mensagem de Deus e que prova que essa mensagem é de Deus com as Escrituras. Digamos que eu escale irmão Zico, já fiz isso lá em Juazeirinho. Irmão, você vai pregar. O irmão Zico, ele precisa saber que é um homem de Deus, amém? Ele precisa saber que vai entregar uma mensagem de Deus. Não é algo da igreja ou da religião, é uma mensagem de Deus, e essa mensagem está na Bíblia, certo? Vamos olhar os tipos de títulos que podemos encontrar. Imperativo. A palavra imperativo sugere o que para vocês? Ordem, né? Imperativo. Então, um título pode ser algo imperativo quando sugerem uma ordem. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Interrogativo, quando sugere uma pergunta. Que farei de Jesus? Mateus 27, 22. Enfático, quando é reduzido. Amor, fé. Hoje nós vamos pregar sobre o amor. Pense num tema amplo. Você vai pregar muito e você não vai cobrir todo, mas você vai falar sobre o amor. Ou então eu vou falar sobre a fé. É amplo também. As origens da mensagem, né? O que lhe provocou a elaborar esse tema central? A Bíblia contém os argumentos, as respostas, os exemplos, os ensinamentos para todos os seres humanos. Então, a origem do seu sermão tem que ser na Bíblia, através da leitura da Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais mensagem você tem. Quanto mais você lê a Bíblia, mais mensagem você tem. Quanto mais você estuda, mais mensagem você tem. Então a Bíblia, a leitura da Bíblia vai dar a você isso, certo? Cristo usou a palavra de Deus, a Bíblia. Ele usou para combater Satanás.
A palavra de Deus é a primeira fonte do pregador, como fonte de inspiração para novos sermões. Devemos observar os recursos internos e externos. A Bíblia é sempre a base. A Bíblia é sempre o primeiro pilar na preparação da mensagem. Você pode usar literaturas, nós já falamos aqui, todas as literaturas podem ser fonte de inspiração para a pregação, desde que esteja sob a orientação do Espírito Santo. A fonte pode ser jornais, revistas, livros, são fontes gerais, um acontecimento, às vezes a morte de alguém que fez um impacto na sociedade pode dar a você algo que você, a partir dali, possa buscar os argumentos da Bíblia e apresentar a sua mensagem, o seu sermão. Uma observação importante: é uma rica fonte de inspiração desde que o pregador esteja atento, pois Deus pode transmitir uma mensagem de várias maneiras. Mateus 6,28: pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olha que mensagem. Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. O pregador deve observar rios, pedras, árvores. Cristo aqui está mostrando isso, que você pode pregar através daquilo que você observa na natureza, na sociedade, na igreja. Por exemplo, as conversas entre as pessoas na igreja, quando elas são espirituais, elas podem ser fontes de boas mensagens. Então, dessa forma, nós temos como nos prepararmos para entregarmos uma boa mensagem da palavra de Deus. Tem um jeito que torna essa tarefa impossível: preguiça. Um pregador, um palestrante, alguém que estuda para ensinar, não pode ser preguiçoso. Não pode ter preguiça de estudar. Se tem preguiça de estudar, não vai pregar, vai trazer uma mensagem preguiçosa. Então presta atenção nesse ponto. Eu quero pregar, amém, grande coisa você está querendo. Eu quero ensinar, maravilhosa coisa você está querendo. Mas se você for preguiçoso, você não vai conseguir. Se você não tiver coragem de estudar, de se preparar, você não vai conseguir andar, ok? Seguindo, preparar a introdução, o início. O início é sempre difícil, né? Preparar a introdução. Você pode se introduzir primeiro do que a sua própria introdução, e isso vai lhe ajudar. Você vai se apresentar. Mas se eu for pregar aqui na igreja, todo mundo já lhe conhece, né? Mas você consegue se apresentar a si mesmo. Você chegou aqui e você vai... Então você tem de ter o início da sua pregação. O início da sua pregação é relevante. Pode ser com título, pode ser com texto. Há um erro que alguns cometem, é pregar, dizer o que vai fazer antes de usar o texto. Isso acontece, não deveria acontecer, mas às vezes acontece. Então, nunca se estenda sem apresentar o texto. Nunca se estenda sem dizer, olha, vamos abrir a nossa Bíblia em tal lugar e nós vamos estudar o tal assunto a partir daí. Eu sempre recomendo, em um bom começo, começar com a Bíblia. Se você começa com a Bíblia, mesmo que você não consiga fazer mais nada, você começou bem, você começou com a Bíblia.
A palavra de Deus é quem convence, a palavra de Deus é quem edifica, a palavra de Deus é quem gera vida. Então começa com a Bíblia. Agora você pode chegar ao púlpito e apresentar algo que chame a atenção dos ouvintes. Aí cabe uma pequena historieta, uma coisa que você, boa noite, amados irmãos, ou bom dia, ou boa tarde, e você conta algo que chama a atenção dos irmãos para você. Algo que seja leve, não podemos exagerar. Hoje Suzana me mostrou uma cena de uma mulher que trabalhava com uma baleia e ela foi ficar na boca da baleia e a baleia não resistiu e foi trágico para ela. Uma mensagem dessa é bem emotiva, é bem forte, mas eu não recomendo a gente começar uma mensagem contando uma história de uma mulher que morreu no exercício do seu trabalho, sendo engolida por uma baleia, certo? Isso não é bacana. Então vamos pensar em temas, em histórias que chamem a atenção, mas que não exagerem. Veja bem, a cena dessa mulher morrendo ali, ela é tão forte, que ela sendo bem apresentada numa introdução, para chamar a atenção das pessoas, vai fazer com que você pregue, e algumas pessoas só ficarão pensando naquela mulher. Então a sua introdução apagou a sua mensagem. Entendeu? Algo que chame a atenção, mas que logo saia de cena e deixe você e a mensagem da palavra de Deus. Então uma ilustração cai bem, certo? Pode ajudar. Um outro recurso muito bom é começar com uma pergunta para o auditório, cuja resposta será dada pelo pregador durante a mensagem. Se for uma pergunta interessante, a atenção do povo estará garantida até o final do sermão. Uma pergunta bem elaborada pode ser algo útil na condução do seu trabalho. Preste atenção nisso. Uma boa pergunta pode ajudá-lo. Uma boa pergunta pode ajudá-lo a seguir em frente, entregando algo produtivo, bom, interessante para o seu auditório. Uma boa introdução é relevante porque a introdução é a primeira impressão que o auditório terá do pregador. Nunca leve mais do que 5 minutos na sua introdução. Eu estou dizendo, o tempo máximo é 5 minutos. Eu não estou dizendo que você deve todas as vezes chegar em 5 minutos. Eu estou dizendo, tempo máximo 5 minutos. Se você passa muito disso, sua introdução será a sua mensagem e depois você terá muita dificuldade de voltar para começar. Você começou errado. Eu já disse lá atrás que você pode recuperar no meio, mas é trabalhoso, certo? Algumas coisas que às vezes alguns dizem. Boa noite, irmãos. Fui pego de surpresa. Nunca diga isso, certo? Em hipótese alguma diga isso. Eu não estou preparado. Como você vai prender a minha atenção se você está me dizendo que você não está preparado? Eu não preciso saber disso. Você realmente pode até ter sido pego de surpresa, mas eu não preciso saber disso, eu estando sentado aí. Realmente, você pode até ter sido, não está preparado, mas eu não preciso saber disso. Eu quero ver você, eu quero ouvi-lo. Eu vim para ouvi-lo.
E Deus vai lhe usar para edificar pessoas. Sempre acredite que Deus vai lhe usar para salvar, consolar e edificar. Boa noite, irmãos. Realmente eu cheguei aqui para ouvir e fui surpreendido com o convite e agora eu vou pregar, mas eu não estou preparado. Lembre-se, nós somos soldados e soldados devem estar sempre preparados, sempre preparados, sempre preparados, ok? Escolha do texto. Escolha do texto. É imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão adequado. Vejamos os tipos de textos que devemos evitar. Bom, eu sempre digo, o texto deve ser o sermão. O texto deve ser a base de tudo. A escolha do texto é imprescindível. Agora, vamos cansar os ouvintes. Irmãos, boa noite. Abram suas Bíblias do Salmo 119 e nós vamos ler todo este salmo. Meu Deus, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de mensagem. Pastor, é pecado ler a Bíblia? Não, claro que não. Lê a Bíblia, leia toda a Bíblia. Mas não leia toda a Bíblia no dia que você vai pregar, porque as pessoas não vão conseguir entender o que você está querendo ensinar. Lembre-se, você tem um objetivo, e seu objetivo não é cansar os ouvintes. Determinados textos que causam polêmicas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, que trata do véu. Você vai começar uma mensagem com esse texto. Você deve usar esse texto em momentos que o caiba, mas no início da mensagem. Textos difíceis, não escolha texto difícil, a não ser que você seja um doutor, e aí você começa, aí nós vamos falar, por exemplo, pegar Efésios capítulo 1, versículo 3, e tratar da predestinação, por exemplo, e colocar a predestinação no lugar. Só que quando você for colocar a predestinação dentro do lugar da Bíblia, como ela é, alguns já pensaram que você é calvinista e já não querem mais nem me ouvir, certo? Lembre-se, nós não somos arminianos nem calvinistas, nós somos bíblicos, certo? Então a nossa posição é da Bíblia, não dos homens. Textos que causem, João 9:31, Deus não ouve pecadores. São textos que você iniciando com eles, você vai ter mais trabalho. Quer falar de assuntos assim, coloca no meio, certo? Para que as pessoas já estejam entendendo qual é a sua fala, conhecendo e vendo qual é o caminho. Deixa clareza no caminho para onde você está querendo ir. Abre o caminho, deixa claro para onde você está conduzindo a sua mensagem. Aí você vai colocando os textos e as pessoas vão entendendo o que você está querendo transmitir. Agora, preste atenção, nós estamos falando no nível de pessoas que estão aprendendo. Eu não estou ensinando a mestres, certo? Há mestres que podem conversar com qualquer texto e vai sair bem, mas acho muito difícil que um mestre comece com o Salmo 119, seja o seu texto basilar, o seu texto inicial, né? Então, é importante escolher o texto apropriado para iniciar a sua mensagem.
O texto é de extremada importância porque o texto chama a atenção do ouvinte, o texto desperta o interesse em conhecer a palavra de Deus, o texto ajuda na exposição do sermão, o texto facilita ao ouvinte entender o assunto exposto. Devemos escolher o texto em toda a Bíblia, não somente no Novo Testamento. Lembre-se, nós devemos ensinar todo o conselho de Deus. Eu gosto muito do livro de Salmos, então só vou pregar no livro de Salmos? Não. Eu gosto muito do Evangelho de João, só vou pregar no Evangelho de João? Eu, pastor Anísio, eu amo as epístolas paulinas, eu gosto, e eu prego, mas aí às vezes eu pego assim meu orelha e faço, vai para outro canto, deixa Paulo quieto, aí eu vou para João, eu vou para outros, eu vou para os Evangelhos, eu vou para Atos, aí lá em Atos tem Paulo também, né? Tem a história de Paulo lá. Mas é importante, aqui nesse púlpito, nós devemos ensinar todo o conceito de Deus, amém? O que é que nós estamos fazendo em prol disso? Nossa escola dominical se estuda livros inteiros, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Para quê? Para que a igreja conheça a Bíblia toda, todo o conceito de Deus. Todo o conceito de Deus tem que estar sendo exposto dentro da igreja. Então, o pregador deve saber disso e deve usar todos os textos que estão na Bíblia. Os textos que nós falamos anteriormente, no tópico anterior, que devem serem trabalhados com cuidado, não na apresentação, é para que você não tenha um problema na sua entrega. É nesse sentido que nós estamos falando. Você precisa estar trazendo o ouvinte para você e depois você conduz dentro do caminho que você pensou. Lembrando que você tem um roteiro, você tem um norte, você sabe para onde você quer ir, então não esqueça isso, ok? A escolha do método apropriado. O que é método apropriado? Tem um método apropriado para a mensagem? Alguém já falou que existe, alguém já pensou que existe métodos por trás da entrega da... Então, você tem um pensamento central, que é o seu norte, você tem o texto bíblico que você já escolheu, certo? Eu prefiro assim, deixa eu só dar uma orientação pessoal. Primeiro você tem o texto, deixe que o texto lhe dê o pensamento, não faça assim, não tenha um pensamento. Isso é algo muito pessoal, de minha prática. Não tenha um pensamento e depois prove se o pensamento é bíblico. Não. O que é que você deve fazer? Você deve primeiro olhar na Bíblia, conhecer o texto e deixar que o texto lhe dê o pensamento central. Então, o texto lhe dá o pensamento central. Você deve determinar o método que você vai utilizar. Existem muitos textos e temas que permitem escolhas de qualquer um dos métodos, porém há alguns temas que não permitem tal coisa. Classificação do sermão. O sermão é classificado por duas formas, a saber, pelo assunto ou pelo método, podendo ser discursivo ou expositivo. Discursivo ou expositivo. Você vai apresentar usando o método discursivo ou o método expositivo. Só por essas duas palavras, você pode me dar algum norte em relação ao que seria a diferença de uma pregação discursiva para uma expositiva? Pode falar.
Certo. Vocês entenderam Samuel? Vocês ouviram Samuel? Sim. Ele definiu aqui, certo? O discursivo, você tem uma propositura aqui, você vai provando, argumentando e mostrando que aquela sua pergunta ou que aquela sua afirmação, ela tem base na Escritura. Você sai trabalhando, fazendo essa prerrogativa discursiva. E a questão expositiva é quando você pega um texto. Nós vamos abrir hoje em Romanos capítulo 5, versículo 1 a versículo 10. Aí você expõe versículo a versículo. Esse é o mais usado aqui nessa igreja, certo? O tema discursivo, ou melhor, o método discursivo, ele é mais fácil de ser apresentado, porque você escolhe, você tem no controle. Agora, quando você vai fazer uma exposição de um livro, por exemplo, você tem de pegar todos os versículos que surgem à sua frente. Agora, além disso, certo? Pode ser doutrinário, histórico, ocasional, apologético, ético, narrativo ou ainda uma controvérsia. Doutrinário é aquele que expõe uma doutrina, um ensinamento. Vamos falar hoje sobre a doutrina da salvação. Então é um doutrinário. Nós estamos vendo por assunto, né? Histórico. Nós vimos muito isso quando nós estávamos estudando os livros, o livro dos reis, né? Nós vemos muito isso. Ocasional, destinando a ocasiões especiais, certo? Apologético tem a finalidade de fazer apologia, defender a fé uma vez entregue aos santos. Ético é quando exalta a conduta, a vida, a moral, a ética. Narrativo, quando narra um fato, um milagre, uma controvérsia, tem finalidade de atacar erros e heresias, certo? Ainda sobre tipos de métodos, tópico ou temático é aquele que a divisão faz-se pelo tema. Todas as divisões devem derivar do tema. A melhor forma de fazer perguntas ao tema escolhido, tais como porquê, como, quando, que, onde. Porquê, como, quando, o que, onde. São questões que você deve responder dentro de um método, de uma mensagem tópica ou temática. Textual é aquele onde a sua divisão encontra-se no próprio texto. É um método muito bom, pois oferece aos ouvintes a oportunidade de acompanhar passo a passo a exposição do sermão. Expositivo, quando os textos são longos, onde pode se expor uma história, uma doutrina, uma parábola, um milagre, uma peregrinação, pecado, temas que estão dentro da exposição do texto que você está lendo e mostrando aos seus ouvintes. Divisão do sermão. O sermão deve possuir divisões, né? Já foi isso claro na nossa introdução. Ele vai ter o princípio, ele vai ter o meio, que é o corpo, né, e a conclusão. Vamos olhar aqui algumas informações sobre isso, certo? Introdução. Já falamos sobre isso, tem por finalidade chamar a atenção do ouvinte para o assunto que vai ser apresentado e também para o pregador. Tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o tema, mas não antecipa a pregação, não conclui na introdução, não dê a sua conclusão na introdução. Nesse momento o pregador vai se familiarizar com o auditório,
vai conhecer o auditório. Não deve demonstrar entusiasmo demasiado, nem estar gelado. Você já viu um pregador gelado? Ele fica lá e ele quase não respira. É como se ele não tivesse emoção. Nós somos seres criados por Deus com emoções. E há uma troca de emoções entre o pregador e os que estão ouvindo. Certo? Então, mas eu não devo chegar aqui cheio de entusiasmo, exagerado ou irrelevante. Eu tenho uma mensagem tão importante, se vocês querem ouvir, vocês me escutem. Se vocês não querem me ouvir, também vocês não me escutem. Não é isso que nós queremos. Tem uma finalidade. Você está se preparando para pregar e você tem uma finalidade: salvar almas através da mensagem. Almas devem ser salvas através da sua mensagem. Salvos devem ser consolados através da sua mensagem. E salvos devem ser edificados através da sua mensagem. Então, toda vez que você está preparando algo, você deve: Senhor, usa-me para que almas sejam salvas. Senhor, usa-me para que almas sejam consoladas. Senhor, usa-me para que pessoas sejam edificadas. Simples assim. Você tem um objetivo. Então, você não pode jogar pedra no seu auditório, nos seus ouvintes, nem jogar foguetão, né? Vai devagar. Feita a introdução, você vai apresentar o texto, né? O texto que deu origem à sua pergunta central. Pode ser um capítulo, uma história, uma frase, uma palavra. Às vezes o pregador apresenta uma palavra no versículo como o eixo central da sua mensagem. E tudo que ele vai desenvolver a partir dali tem aquela palavra como chave. Pensa nisso, certo? Se for o Salmo 119, você vai se perder no caminho. Então não começa com o Salmo 119. Pode até começar com um versículo do Salmo 119, né? Deixe-me dar um versículo do Salmo 119. Eu já comecei com esse texto. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos da tua justiça dura para sempre. Salmo 119, 160. Ou ainda você pode começar com o Salmo 119. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Veja bem, você pode começar usando o Salmo 119, mas não começa lendo o capítulo inteiro. Você vai espantar os seus ouvintes. As pessoas não vão querer ficar para que você dê argumento após argumento, de versículo após versículo, ok? Então o texto pode ser isso. Quando o texto é bem escolhido, o pregador desperta nos ouvintes o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Não devemos escolher textos preferidos por homens ímpios ou por Satanás. Escolha textos que tragam estímulo à lição. Evite textos que provocam repugnância, gracejos, ou descreve cenas de violência sexual, coisas assim. Escolha a Bíblia, escolha na Bíblia textos que ajudem você a entregar a mensagem da palavra de Deus. Não vá usar o púlpito para ensinar chocarices humanas. Não vá usar o púlpito para ensinar filosofias humanas. Não vá usar o púlpito para ensinar coisas que não edificam, coisas que não traz vida, ok? Então escolha um texto da Bíblia, escolha a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus para a honra e glória do nosso bom Deus. Bom, você escolheu o texto, você escolheu um texto da Bíblia, amém, graças a Deus. Você não escolheu uma mensagem de homem, você não escolheu uma filosofia de homem, você não escolheu a doutrina de Satanás,
Você escolheu a Bíblia e você vai pregar a Bíblia. O corpo é a parte mais linda, porque ela revela a mensagem como Deus quer dar. É o mesmo que o desenvolvimento. O corpo é a sequência das divisões do sermão e pode ter de 2 a 5 divisões. Quanto mais divisões, mais complexo fica o sermão. E ainda pode conter subdivisões. Quem gosta muito de fazer isso é o irmão Hélio. As mensagens de irmão Hélio têm várias divisões. Eu não sei se vocês já perceberam isso, não é? Ele apresenta, normalmente, as mensagens de irmão Hélio são tópicas, né? E aí ele dá o ponto 1, e aí depois ele dá o 1A, 1B, 1C, 1D, e aí depois ele vai para uma outra subdivisão, que é o ponto 2, e aí o ponto 2 vai A, B, C, bem divididozinho, certo? Se você quer pegar algo sobre essas divisões, veja as mensagens de irmão Hélio, elas são boas nisso, elas têm muita coisa nisso, certo? Então veja bem, pode ter várias subdivisões, lembrando, cada divisão mais complexidade, mais estudo, mais capacidade mental, mais desenvoltura no que você está fazendo. Algo na mensagem é chamar a atenção da consciência, não só da razão, mas da consciência. A consciência do leitor, aliás, a consciência do ouvinte deve ser despertada através da pregação, certo? Para que ele possa, no final, responder positivamente aquela mensagem. Alguém que não é salvo, o pregador apresenta a mensagem à consciência dessa pessoa, e lá no final ele vai fazer um chamado, e aquela pessoa pode responder positivamente, dizendo: eis-me aqui, eu quero receber Jesus como meu salvador pessoal, certo? O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, os pontos que vão ser incluídos na mensagem. Geralmente convém ordenar os pontos a fim de que aumente em força até terminar mais forte. Ou seja, os pontos da mensagem, eles podem começar eu não sei se vocês vão me entender aqui. Você começa a mensagem com pontos de afirmação, mas cada passo que você dá, a afirmação vai ficando mais forte e mais forte, mais incisiva. Você pode começar uma mensagem ou um ponto dizendo, digamos que a sua mensagem é salvação pela graça, e aí você começa mostrando a graça de Deus de uma forma, e você vai caminhando até chegar na conclusão de que o homem é salvo pela fé sem as obras. Você afirma que o homem é salvo pela graça de Deus, e você vai crescendo ou melhor, andando com firmeza dentro dessa verdade, até que na sua conclusão você mostre com toda a veemência, com toda a segurança, com toda a convicção de que o homem de fato é salvo pela graça de Deus, sem necessidade de obra alguma. Isso é magnífico quando se consegue fazer tal coisa para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Então, ande dentro do texto sempre nessa direção para a honra e glória do nosso Deus. Você pode chegar dentro salvação pela fé,
Você pode terminar a sua mensagem, seu tópico, seu ponto, da seguinte maneira: Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos. Concluímos. A palavra concluímos põe fim a qualquer discussão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha, você começou lá só afirmando que o homem é salvo por meio da fé, que o homem é salvo pela graça, e você conclui, acabando qualquer discussão, dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém. Você concluiu com brilhantismo, você concluiu com segurança, você concluiu bem a sua tarefa para a honra e glória do nosso Deus. Alguém entendeu esse tópico agora ou ninguém entendeu nada? Se não entenderam, ainda tem uma oportunidade de ouvir novamente, certo? Mas se não quer esperar, pode fazer uma pergunta agora, que eu tentarei responder. Senão eu vou estudar e na próxima aula eu respondo. Entenderam? Beleza, ótimo, graças a Deus, certo? Eu acho que nós vamos concluir a aula de hoje por aqui, certo? Deixando para continuarmos sobre uma ilustração, convite, que pode ser transmitida na conclusão da mensagem, certo? Então, durante a conclusão, você pode apresentar uma ilustração que ajude no convite para aquilo que você está pretendendo alcançar com a sua mensagem. Amém? Então, vamos parar nesse ponto e na próxima aula nós vamos dar prosseguimento a partir disso. Só avisos importantes. Criamos um grupo de WhatsApp. Se você não está nele, procura entrar. Para que serve o grupo de WhatsApp? Para comunicação entre os alunos e o Instituto e para que mensagens cheguem até você. Ok? Uma pergunta: todos estão conseguindo acessar a plataforma? Todos? Tem alguns que são só presencial, esses não precisam responder a isso. Tem alguém que não conseguiu entrar na plataforma? Cláudio e Zico, são presencial, não precisam entrar, certo? A Messi conseguiu entrar, Messi? Com o seu e-mail? Ainda não, certo? Bom, vamos ver isso aí, Iago, com relação a Messi. Irmão Socorro conseguiu entrar na plataforma já? Ainda não, né? Vamos resolver isso também. Por que é importante entrar na plataforma? Tudo está na plataforma, você não precisa gastar nenhum espaço no seu celular ou no seu computador, tudo está lá. Vai estar lá o link com o texto, vai estar lá o link com a mensagem, com a aula, vai estar lá as comunicações, vai estar lá um formulário que a Iago vai postar hoje, ou vai passar para mim para que eu poste, onde você vai fazer preencher uma ficha de matrícula, coisa bem simples, de suma importância, tanto os que estão presencial como os que estão à distância. Por quê? O Instituto precisa conhecer os alunos, né? Então, essa é uma maneira que temos para conhecer quem são todos os nossos alunos, onde eles estão, quem são, né? E graças a Deus temos um grupo bom matriculado, esperamos que esse grupo cresça mais e mais. O grupo serve também, o grupo de WhatsApp serve também para quê? Para que você possa tirar dúvidas, para que você possa ajudar os colegas, postando o que você já está estudando, que já aprendeu. Você só não pode conversar assuntos que não sejam do Instituto lá, ou que não seja da Bíblia, mas é importante que haja uma interação
e que seja um aluno ajudando o outro, para que assim todos cresçam e se desenvolvam. Amém?